Visão geral do PhotoView 360 e de aparências. Você pode usar aparências e decalques que o seu modelo pareça realista. Com o PhotoView 360, você pode criar renderizações fotorrealistas do seu modelo para uso promocional ou para outros fins. Há duas lições neste tutorial. A. Aparências e decalques. B. PhotoView 360. Observação: se este for o seu primeiro desenho projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 01 Aparências e decalques. Nesta lição, você aprenderá como trabalhar com aparências e decalques. Você aprenderá a usar o Display Manager, adicionar aparências a uma peça, adicionar aparências aos recursos, editar aparências, aplicar um decalque. 02 Aprender sobre o Display Manager. Nesta sessão você aprende sobre o Display Manager e como usá-lo de forma efetiva para gerenciar aspectos visuais do seu modelo. Para começar a trabalhar com aparências do modelo. Abra a letra da unidade. /users /public documents SolidWorks SolidWorks version /samples tutorial appearances USB flash drive 1.students. 2 No painel do gerenciador, clique na guia Display Manager. O Display Manager cataloga as aparências, decalques, cenas, luzes e câmeras aplicadas ao modelo. Você pode criar, editar, ou excluir cada item no Display Manager. Mais detalhes sobre as aparências. Você pode usar as aparências para criar um modelo realista. As aparências diferem nos materiais, elas não afetam as propriedades físicas do modelo. Enquanto alguns materiais têm aparências associadas, é possível substituí-las preservando as propriedades físicas do material. Por exemplo, você pode desejar ter uma peça de plástico com uma aparência de cromo ou uma peça de aço pintada de azul. 3 Clique em Exibir aparências. 4 Em ordem de classificação, selecione Histórico. O histórico do modelo é exibido com várias aparências diferentes, incluindo 3 instâncias de plástico de baixo brilho vermelho. 5 Expanda a primeira aparência de aço polido para vê-la aplicada no nível da peça ao USB_conector SHA-1. 03 Adicionar uma aparência a uma peça. A seguir, você adiciona uma aparência no nível da peça. 1 Na barra de ferramentas transparente em Exibir configurações. Selecione Gráficos Real View para habilitar Gráficos Real View. Se seu hardware não dá suporte a Real View, talvez você não consiga ver todos os efeitos visuais desse tutorial. Na área de gráficos, clique com o botão direito na porção principal do pendrive. E clique em Abrir peça para abrir a peça USB_case 1 em sua própria janela. Por que eu abri a peça em sua própria janela? Se você deseja aplicar aparências múltiplas a uma peça, é necessário abrir a peça em sua própria janela. Você pode aplicar uma única aparência a peças no nível de componente. Em uma etapa posterior, você aplica um decalque. Recomendamos aplicar decalques às peças, não às montagens. 3 No painel de tarefas, na aba Aparências, Cenas e Decalques, clique em Aparências, Plástico, Alto Brilho. 4 No painel inferior, clique 2 vezes em Plástico de alto brilho azul para aplicá-lo à peça inteira. 04 Adicionar aparências aos recursos. Nesta seção, você aplica aparências no nível de recurso. 1 No painel de tarefas, na guia Aparências, Cenas e Decalques, clique em Aparências, Plástico, Brilho Médio. 2 No painel inferior, arraste plástico de brilho médio creme até cover_boys na árvore de projetos do Feature Manager para aplicá-lo ao recurso. 3 No painel de tarefas, na guia Aparências, Cenas e Decalques, clique em Aparências, Metal Aço. 4 No painel inferior, arraste aço escovado até a face grande mais externa da peça. A paleta Destino de aparência é exibida na área de gráficos.
Destino de aparência. 05 Revisar o trabalho. Verifique o resultado do seu trabalho. 1. Abra o Display Manager. Clique em Exibir aparências e classifique por hierarquia. 2. Expanda Face, recursos e peça para ver as aparências aplicadas em cada nível. 3. Expanda as aparências para ver em qual entidade de modelo elas são aplicadas. Por que a ordem de classificação da hierarquia de aparências está listada dessa forma? Sobre a hierarquia das aparências. A hierarquia das aparências lista aparências pelo nível que elas têm na hierarquia na seguinte ordem. Ponto componentes. Ponto faces. Ponto recursos. Ponto corpos. Ponto peças. Cada tipo de aparência na hierarquia substitui todas as aparências abaixo dele. Por exemplo, a aparência de plástico de brilho médio verde é aplicada no nível de peça. A aparência de tijolo refratário é aplicada no nível de recurso, substituindo a aparência no nível de peça. A aparência de plástico de alto brilho amarelo é aplicada no nível de face, substituindo as aparências nos níveis de peça e de recurso. A aparência do nível de peça é alterada para plástico de brilho médio vermelho, mas não afeta as aparências nos níveis de face e de recurso, que continuam a substituir a aparência no nível de peça. 06 Editar uma aparência. 1. No painel de tarefas, na guia Aparências, Cenas e Decalques. Clique em Plástico, Alto Brilho. Arraste plástico de alto brilho verde para a peça USB_capa 1. Na árvore de projeto do Feature Manager. Pelo fato de você ter aplicado a aparência no nível da peça, as aparências no nível da face e do recurso não mudam. 2. No Display Manager, em Face, clique com o botão direito em aço escovado e selecione Editar aparência. 3. No Property Manager, clique em Avançado. 4. Na aba Mapeamento, em Tamanho, Orientação, defina a largura e altura para 8 mm. Para que a escala da textura escovada seja reduzida, a textura é atualizada na área de gráficos. Para dimensionar automaticamente texturas de aparências para o tamanho do modelo, clique em Ferramentas, Opções, Propriedades do documento, Exibir modelo. E selecione Dimensionar automaticamente texturas de aparências, acabamentos de superfície e decalques até o tamanho do modelo. 5. Clique em OK. 6. Salve e feche o arquivo. Retorne ao USB_flash_drive 1. Montagem. Se for solicitado a reconstruir o modelo, clique em Sim. 7. Salve o arquivo USB_flash_drive 1. Montagem. 07. Adicionar um decalque. Nesta seção você adiciona um decalque à peça. No SolidWorks 2011 e mais recentes, você pode adicionar decalques sem carregar nenhum aplicativo suplementar. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito do mouse na peça USB_capa 1. E clique em Abrir peça em sua própria janela. Quando perguntado se quer prosseguir com o reconhecimento de recursos, clique em Não. 2. Pressione a barra de espaço e clique em Topo na janela Topo Orientação da vista. 3. No Command Manager, na guia Ferramentas de renderização, clique em Editar decalque. Se a guia Ferramentas de renderização não estiver visível, clique com o botão direito em qualquer guia no Command Manager. E clique em Ferramentas de renderização. 4. No Property Manager de decalques, clique em Procurar e abra a letra da unidade. _users _public _public documents _solidworks _solidworks versão _samples _tutorial _appearances _solidworks_logo.png. A. Na guia Imagem, em Imagem de máscara, selecione usar canal alfa da imagem de decalque. B. Selecione a face principal da peça. A imagem aparece na face selecionada na área de gráficos. C. Na guia Mapeamento, em Tamanho, Orientação, defina a rotação para 270 graus. D. Selecione taxa de proporção fixa. Defina a largura para 40 mm.
Como a caixa taxa de proporção fixa está selecionada, a altura será ajustada automaticamente. E, em taxa de proporção fixa, defina o longo do eixo para menos 3 mm. F. Clique em OK. A imagem é aplicada como um decalque. Se o decalque desaparecer, clique em Ver, Ocultar, Exibir decalques para exibir o decalque. 5. Salve e feche o arquivo. 6. No arquivo USB_Flash_Drive 1. Montagem, o decalque aparece na montagem. 7. Salve o arquivo USB_Flash_Drive 1. Montagem. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Se você tiver o PhotoView 360, poderá continuar trabalhando com esse modelo. Clique para ir para o tutorial do PhotoView 360. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 08 PhotoView 360. Nesta lição você aprende como trabalhar com câmeras, cenas e iluminação no PhotoView 360. As etapas consistem em usar uma vista de câmera, adicionar aparências aos componentes, alterar e editar cenas e iluminação, salvar uma renderização final. Há 2 conjuntos de arquivos de exemplo para este tutorial. Se você começou com o tutorial de aparências, é possível usar a montagem de exemplo USB_Flash_Drive 1 e os seus componentes. Se você está começando com o tutorial do PhotoView 360, use a montagem de exemplo USB_Flash_Drive 2 e os seus componentes. Por exemplo, se o tutorial pede para você abrir a peça USB_Cover N igual 1 se você começou com o tutorial de aparências e decalques. N igual a 2 se você está começando com o tutorial do PhotoView 360. 09 Abrir a janela de visualização do PhotoView 360. Nesta seção, você usa o PhotoView 360 para visualizar a sua renderização. Visualizar a sua renderização facilita o ajuste de câmeras, cenas, iluminação e sombras antes que você crie a imagem final. 1. Abra o arquivo USB_Flash_Drive 2.sudas ou navegue até a letra da unidade. Tutorial /appearances /USB_Flash_Drive 2.sld para abrir a montagem de exemplo. 2. Para ativar o PhotoView 360, clique em Ferramentas, Suplementos e selecione PhotoView 360. 3. Clique em OK. 4. Na guia Ferramentas de renderização no Command Manager, clique em Janela de visualização. 5. Na caixa de diálogo, clique em Continue Without Camera or Perspective, continuar sem câmera ou perspectiva. Embora isto seja recomendado pela caixa de diálogo, não é necessário ligar uma câmera ainda. No tópico a seguir, você ligará uma câmera que foi criada anteriormente e salva com o modelo. 6. Organize ou redimensione a janela visualização para que você possa ver a área de gráficos. Enquanto estiver aberta, a janela visualização permanecerá acima da janela do SolidWorks. Você pode visualizar as renderizações na área de gráficos do SolidWorks e não na janela visualização, clicando em Visualização integrada na aba Ferramentas de renderização. 10. Trabalhar com câmeras. Nesta seção você ativa uma vista de câmera. Mais detalhes sobre câmeras. As câmeras fornecem um controle maior na configuração de vistas. Os controles disponíveis quando se usa câmeras incluem perspectiva, tamanho de lentes, alvos definidos, posição da câmera definida e rotação. É possível posicionar câmeras dentro da geometria, permitindo a criação de vistas de dentro do seu modelo. Você pode usar as câmeras para adicionar efeitos especiais de renderização como a profundidade do campo. É possível criar uma renderização mais realista usando uma câmera ou ativando a perspectiva. Para ativar a perspectiva, clique em Exibir configurações, barra de ferramentas transparente Exibir, e depois clique em Perspectiva. 1. No Display Manager clique em Exibir cenas, luzes e câmeras e expanda a câmera. 2. Clique com o botão direito em Câmera 1 e clique em Vista de câmera.
A câmera salva anteriormente é ativada. A área de gráficos do SolidWorks e a janela de visualização são atualizadas para a vista câmera 1. A vista câmera 1 foi criada anteriormente e salva com o modelo 11. Adicionar uma aparência a componentes. A seguir, você adiciona uma aparência à capa e à tampa no nível de componente. Mais detalhes sobre as aparências. Você pode usar as aparências para criar um modelo realista. As aparências diferem nos materiais, elas não afetam as propriedades físicas do modelo. Enquanto alguns materiais têm aparências associadas, é possível substituí-las preservando as propriedades físicas do material. Por exemplo, você pode desejar ter uma peça de plástico com uma aparência de cromo ou uma peça de aço pintada de azul. Na árvore de projeto do Feature Manager, pressione Ctrl e selecione USB_Capa e USB_Tampa. 2. No painel de tarefas, clique na guia Aparências, Cenas e Decalques, clique em Aparências, Plástico, Alto Brilho. 3. No painel inferior, clique 2 vezes em Plástico de alto brilho branco para aplicar a aparência às peças selecionadas anteriormente. A janela de visualização de renderização é atualizada em tempo real. Por que eu apliquei a aparência no nível de componente? Adicionar a aparência no nível de componente permite que você adicione uma aparência única a múltiplos componentes, tornando a aplicação e a edição mais rápidas e fáceis. Substitua aparências que foram aplicadas no nível de peça. Exiba várias instâncias de componentes com aparências diferentes. Por exemplo, você pode ter 2 instâncias do mesmo componente em uma montagem pintadas com cores diferentes. Recomendamos aplicar aparências no nível de componente apenas quando desejar aplicar somente uma aparência. As aparências de nível de componente funcionam bem para parafusos e fixadores. Para aplicar aparências múltiplas, aplique-as no nível da peça. 4. No Display Manager, clique em Exibir aparências e classifique por hierarquia. Componentes foram adicionados à ordem de classificação da hierarquia de aparências. 5. Expanda componentes e plástico branco de alto brilho. USB_Tampa, USB_Flash_Drive, USB_Capa, USB_Flash_Drive estão listados. Se você editar a aparência plástico de alto brilho branco, isso afetará todos os componentes com aquela aparência. Por que a ordem de classificação da hierarquia de aparências está listada dessa forma? A hierarquia das aparências lista aparências pelo nível que elas têm na hierarquia na seguinte ordem: componentes, faces, recursos, corpos, peças. Cada tipo de aparência na hierarquia substitui todas as aparências abaixo dele. Por exemplo, a aparência de plástico de brilho médio verde é aplicada no nível de peça. A aparência de tijolo refratário é aplicada no nível de recurso, substituindo a aparência no nível de peça. A aparência de plástico de alto brilho amarelo é aplicada no nível de face, substituindo as aparências nos níveis de peça e de recurso. A aparência do nível de peça é alterada para plástico de brilho médio vermelho, mas não afeta as aparências nos níveis de face e de recurso, que continuam a substituir a aparência no nível de peça. 6. Na área de gráficos, clique com o botão direito na capa USB e clique em Abrir peça para abrir a peça em sua própria janela. A capa USB mantém a cor aplicada no nível da peça porque a aparência no nível de componente substitui as aparências do nível de peça, corpo, recurso e face somente na montagem. 7. Feche o arquivo e volte para o USB_Flash_Driven.Sudans. 8. No painel de tarefas, na guia Aparências, Cenas e Decalques, clique em Aparências Luzes, Tubo Neon. Arraste e solte a aparência tubo de neon azul sobre a peça USB_Legna. Árvore de projeto do Feature Manager. 12. Trabalhando com cenas. Nesta seção, você faz alterações no ambiente ao redor do seu modelo.
É possível alterar dramaticamente as luzes e reflexos no seu modelo, alterando e editando a cena. Se você não gosta da apresentação do seu modelo, recomendamos que mude a cena primeiro, depois ajuste as luzes, reflexos e sombras conforme necessário. Você pode também usar cenas com planos de fundo de contexto para materiais promocionais. A cena atual é 3 pontos desbotado, para alterar e editar a cena. 1. No painel de tarefas, na guia Aparências, Cenas e Decalques, clique em Cenas, Cenas Básicas. Arraste piso refletivo preto para dentro da área de gráficos do SolidWorks. O plano de fundo, a iluminação e os reflexos mudam na área de gráficos do SolidWorks e na janela de visualização. No Display Manager, em Cenas, Luzes e Câmeras, a cena muda para piso refletivo preto. 2. Clique com o botão direito em Cena, Piso refletivo preto, no Display Manager e clique em Editar cena. 3. No Property Manager, em Piso, desmarque reflexos do piso. Os reflexos desaparecem na área de gráficos do SolidWorks e na janela de visualização. 4. Na guia Iluminação do PhotoView 360, em rotação de ambiente, arraste o controle deslizante para 180 graus. Os reflexos e luzes mudam dramaticamente na janela de visualização e na área de gráficos do SolidWorks. As alterações são vistas mais facilmente ao observar a tampa USB na área de gráficos. 5. Em iluminação do PhotoView 360, defina o brilho do plano de fundo como 1.5 e o brilho da renderização como 1.0. Somente a janela de visualização muda porque os ajustes de iluminação do PhotoView 360 afetam apenas a imagem renderizada. 6. Clique em OK. A melhor maneira de mudar o brilho da renderização é ajustar a iluminação primária do PhotoView 360, pois ela é mais fácil de controlar do que as outras luzes. Também é mais fácil fazer a iluminação primária do PhotoView 360 parecer realista. Recomendamos ajustar primeiro a iluminação primária do PhotoView 360 e depois trabalhar com as outras luzes conforme necessário. 13. Trabalhar com iluminação. Nesta cena, você altera a iluminação e as sombras. Quando devo usar luzes? Use luzes. Ponto para efeitos especiais de iluminação, como cáusticos. Ponto para iluminar uma área específica do seu modelo. Ponto para controlar a direção e a força da sombra. Ponto para iluminar uma área do seu modelo que você não consegue tornar visível com a iluminação primária do PhotoView 360. Por exemplo, se o modelo é uma lata de lixo virada de lado, a parte de dentro da lata aparece escura, a menos que você coloque luz dentro dela. Por que elas são visíveis tanto no SolidWorks quanto no PhotoView? Cada ponto, spot e luz direcional aparecem em ambas as luzes do SolidWorks e nas luzes do PhotoView 360. Por padrão, as luzes estão desativadas no PhotoView porque a iluminação da cena em geral é suficiente para iluminar o modelo. 1. No Display Manager, expanda luzes do PhotoView 360. Clique com o botão direito do mouse em direcional e clique no PhotoView 360. Atualizações da janela de visualização. 2. Clique com o botão direito do mouse em direcional 2 e então clique em editar luz direcional. A. No Property Manager, na guia PhotoView 360, selecione sombras. B. Defina a suavidade da sombra como 2,00 graus. A janela visualização é atualizada conforme as configurações são ajustadas. C. Clique em OK. 3. Salve o arquivo. 14. Executar uma renderização final. A renderização final é a imagem criada após fazer todas as alterações necessárias na sua visualização. 1. Clique em PhotoView 360, Opções. 2. No Property Manager, em Configurações da imagem de saída, altere o tamanho da imagem de saída para 640 por 360, 16 por 9. Se estiver selecionado, desmarque usar proporção do plano de fundo para que você possa alterar o tamanho da imagem de saída. 3. Selecione taxa de proporção fixa.
4. Defina a largura como 1020. Como você selecionou taxa de proporção fixa, a altura será ajustada automaticamente, e a proporção, 16:9, permanecerá a mesma. Você pode aumentar o número de pixels na imagem para uma resolução maior, mantendo a taxa de proporção. 5. Clique em OK. 6. Na guia Ferramentas de renderização no Command Manager, clique em Renderização Final. A janela de renderização final é aberta e a renderização é iniciada. Você pode fazer ajustes de pós-processamento detalhados na janela Renderização Final. Para obter mais informações sobre as opções da janela Renderização Final, consulte a ajuda do SolidWorks, janela Renderização Final. 7. Quando a renderização for concluída, clique em Salvar imagem. Navegue pelo diretório, digite o nome de arquivo e selecione o tipo de imagem para salvar. 8. Clique em Salvar. A imagem é salva como JPG. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.